Lindo, né? Eu usei duas técnicas de patchwork para fazer esse tecido, crazy e mosaico. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como eu fiz. Eu sou Maria Antônia e você está no canal Costurando com Cores na Varanda. Se você gosta de costura, você vai adorar, porque aqui eu tenho vídeos detalhados, passo a passo para principiante e para quem já sabe costurar também, porque a gente que gosta de costura, a gente não para de aprender nunca, tem sempre um jeitinho diferente de fazer, uma técnica nova, alguém que teve uma ideia de juntar duas técnicas, como é o caso desse aqui. Então, se inscreve que você vai gostar desse canal, você vai gostar dos conteúdos, com certeza. Para fazer esse tecido, você vai precisar de retalhos. Eu gosto de, quando eu uso essa técnica, eu gosto de dar oportunidade para aqueles bem pequenos, porque sabe aqueles que acabariam indo para o lixo? Olha o tamanho. Pois é o momento da gente dar oportunidade para eles. Você escolhe as cores, eu vou usar como aquele, eu estou fazendo um kit. São duas necessaires, são três necessaires diferentes. Você escolhe a cor do que você vai usar para moldura. Eu escolhi esse azul petróleo, então você vai precisar de tiras. Você pode usar o viés. Você pode usar uma fita. Eu escolhi, como eu vou usar esse tecido no corpo, eu escolhi cortar a tirinha e dobrar. Eu estou usando a sapata o calcador fino, esse aqui, olha, tá vendo? Então, para esse calcador, a tira é de 2 centímetros. Para aquele calcador mais largo, aí você acrescenta meio centímetro e ela vai ficar com 2,5. Eu passei toda, você vai precisar de um ferro de passar, você vai precisar da base de corte, o cortador circular, uma boa tesoura, a tesourinha de acabamento. Gente, essa tesourinha de acabamento, ela é um espetáculo, tá? Eu já tive várias. Essa ganhou de todas, é a minha paixão. Quando eu compro logo meia dúzia, porque ela é muito boa. Eu nunca tive uma tão boa quanto essa. Voltando ao assunto. A base, para fazer essa técnica, a gente precisa de uma base. Não dá para você fazer os tecidos soltos. A base no tamanho do que você vai fazer, e ela pode ser de acoplado ou de TNT. Eu estou usando acoplado porque é o que eu vou usar nessa necessaire. Aí eu já monto o tecido aqui em cima. E aí o que você vai fazer? Tem alguns grandes, mas eu acabo usando os pequenininhos. Como eu disse antes, é o momento de dar oportunidade para aqueles miudinhos. Nunca mais seu lixo daqui para frente vai ficar vazio. E como é que você escolhe as cores? Usando essa técnica, dificilmente você vai errar, porque ela tem a moldura que acaba unindo tudo. Então, o que acontece? Bom, tem uma coisa que eu acho fundamental, que é você escolher a base escura, o preto, o marinho ou marrom. A partir do momento, e são essas três mesmo, escolheu a escura, aí você elimina as outras escuras, então tudo vai ser com preto. E você usa a cor que combine com a moldura, porque a moldura vai encontrar com todos. Então, combinando com a moldura, tirando isso, esse detalhe, sinta-se livre para usar os tecidos que você quiser. Entenderam, então? Uma base, uma cor escura, ou preto, ou marinho, ou marrom, e cores que combinem com o que você vai usar de moldura. E mesmo assim não precisa nem ser aquela coisa, né? Combina tão certinho. Mas, o que mais que precisa? Bom, é só isso. E você vai usar todos esses retalhos e é muito gostoso fazer essa técnica. É deliciosa. Bora para a máquina?
Eu falei bora para a máquina, mas nada disso. Antes de ir para a máquina, o que a gente vai fazer? Precisa daquela régua de patchwork também. Essa régua. Gente, essa régua, não só para patchwork, mas para costura criativa também. Ela é indispensável, porque com ela você não erra o quadrado. A base de corte eu uso a média. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou aparar. Porque, por exemplo, tá vendo? Tá redondo. Eu vou só acertar. Porque nenhum deles tem tamanho específico. Você vai criando na hora. Mas se ele estiver reto, você vai ter pelo menos um lado reto. Você vai ficar mais fácil da gente acertar. E aí, com a régua e com a base de corte e com o cortador circular, no instante a gente resolve isso. Eu separei por cor para ficar mais fácil de entender. Tem alguns pedaços grandes que eu sempre deixo para depois, se eu precisar. Mas se eu não precisar, eu fico nos pequenos. Vamos para a nossa base de corte. Vamos começar com vermelho. E aí, o que você precisa? O primeiro passo, eu acertei alguns, mas não acertei todos, não, porque eu tenho uma certa prática. A gente trabalha com 1, 2, 3, 4. A gente trabalha com uma peça com um pedacinho de 5 lados. Você vai pegar, na verdade tem que ser um número ímpar, ou 3 ou 5. Se você puser par, aí é outra técnica, é outra história. A crazy precisa que você comece com um retalho ímpar. Se você não tiver, você faz acontecer. Na verdade, 3 ou 5, porque 7 já vai ficar muito pequenininho. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar a tirinha e colocar aqui, juntinho. Vai colocar, vai escolher outro tecido e vai colocar por cima. Olha, eu escolhi mais pelo tamanho do que pela cor, porque aqui tudo vai dar certo. Entenderam? Então, olha, coloca aqui, coloca essa moldura, essa fita, e coloca esse outro. Daí vai costurar e vai virar. Bora fazer. Então, vamos lá. Dando retrocesso, porque é muito importante a sua costura ficar bem firme. Não correr o risco de soltar. Já pensou? Você tá lá no final, acabou de fazer, descobre que teve um pedaço que não costurou direito. Aqui, gente. Aí você vai cortar aqui. E esse aqui eu vou cortar também. Corta este. Vou pôr um azul agora. A gente escolhe, eu falei que eu ia acertar, mas acabou que eu não acertei. Eu não sei a medida que a gente... Mas é bom acertar, tá? Mas é que eu estava querendo, doida para mostrar esse trabalho para vocês. Agora a gente vem para cá. É muito importante uma coisa, você vai sempre no sentido horário. Então, olha só. A gente estava aqui, colocamos esse. Aí você vai virar e agora vem para esse. E aí eu preciso de... Eu não acertei, mas eles têm um lado, porque assim, o que você precisa é que um lado esteja reto. Porque você sempre vai precisar de um lado. Estou com essa tira enorme. Porque é um lado que a gente usa. O lado que vai encaixar. A gente sempre vai usando
E você vai criando o desenho. Você vai montando seu desenho. Aqui, olha. Eu não fui. Tudo que eu quero cortar aqui. Tá vendo? Agora é importante você vir cá e esticar, para ele não ficar todo desengonçado. Qual que a gente vai pôr agora? Um verde? Não vai dar certinho. Verde. Gente, todo esse material que eu falei para vocês, eu compro pela internet. E eu vou deixar aqui, junto com o que precisa, eu vou deixar o link da onde eu compro. Foram assim, são os melhores preços, porque quando eu trabalho com atacado. Quando a gente trabalha com atacado, a gente tem que ter, quanto menor o valor, menor o custo, mais a gente consegue ter um preço competitivo e... Olha, lindo. E ter um lucro, uma margem de lucro melhor. Porque não adianta a gente tentar cobrar, se você vai vender, né? Se você vai fazer para você, aí é diferente. Mas não adianta a gente querer vender por uma fortuna, porque supervalorizar o trabalho não funciona. Porque nem sempre às vezes a pessoa quer, mas não pode pagar e tal. Então, e eu gosto muito de vender rápido. Eu sempre trabalhei com atacado, então eu sempre soube dessa história da margem de lucro. E aí, como é que eu consigo ter um preço competitivo? É trabalhando, pesquisando bastante aonde comprar. E eu consegui, porque antes eu morava perto de Belo Horizonte, então eu tinha já meus fornecedores lá, era fácil. Mas depois que eu vim para Ubatuba, ficou mais difícil. E aí eu comecei, chegou meu amiguinho, ixi, vai bagunçar tudo aqui, Pedro. Fala oi. Ele estava dando uma volta, mas chegou. Agora deixa eu dar uma comida para ele e já volto. Ele passeia. E aí, quando ele chega animado. Vamos continuar aqui nosso trabalho? Vamos colocar um preto. E aí, o que eu estava falando, ele tirou minha atenção. Essa história dos valores da gente conseguir comprar com preço melhor. Eu sofri no começo com a história da internet, eu não achava, mas finalmente encontrei. E estou adorando, sabe por quê? Porque eu pago o quê? R$2 a mais, R$1 a mais, 2, e chega na porta de casa. Tem coisas que a gente tem muita vontade de ir, olhar e tal, mas tem coisas que nem acoplado, bagunça, isso aí a gente já está careca de conhecer, a gente não quer olhar nada não, quer que chegue. Então chegar na porta de casa é um conforto fantástico. E aí eu vou fazer isso, porque agora realmente encontrei esses fornecedores, site confiável, que 2 vezes eu comprei e não recebi. Aí eu traumatizei. Fiquei com medo. Mas depois eu vi que não é bem assim. É só saber fazer. E foi o que aconteceu. Hoje eu sei comprar. Tenho já os fornecedores. E eu vou deixar no link, porque tudo isso eu estou comprando pela internet. Tudo. Acoplado, tesoura, cortador, a lâmina do cortador, tudo.
E eu vou deixar para vocês o link então, tá? Então, se vocês estiverem precisando de alguma coisa, o link vai estar aqui na descrição. Pronto. Olha como tá ficando bonito? Tá vendo? É lindo, é fácil e é uma delícia. Pensa numa terapia. Se vocês sentirem necessidade de colocar um alfinete, que nem esse pedaço aqui é maior, para não correr risco dele sair do lugar, fiquem à vontade. Aqui, ó. Porque é muito importante que fique tudo esticadinho. Eu não uso toda hora, mas tem momentos que ele ajuda. Uma dica para você que tá começando, que ainda é principiante, está inseguro ainda com a costura, o que você pode fazer? Primeiro você coloca a tira, passa uma costura mais na beiradinha, para não correr o risco, como se fosse uma costurinha de segurança. Passa, e aí você vem e fica com tecido. É melhor do que você fazer com medo ou então de ficar torto, porque ainda não tem prática, né? Porque a prática é com o tempo que a gente consegue. Olha só, fiz uma costurinha, firmou esse aqui, agora eu venho com o tecido que eu quero e pronto. Gostou da dica? Passei a costurinha e agora refilar. Pronto, nosso tecido está pronto para ser usado no que você quiser. Eu uso muito patchwork para fazer as minhas peças, carteira, nécessaire, e é uma forma de agregar valor. E é uma delícia, tudo bem que toma um tempo, não dá para fazer tudo de patchwork, mas
é uma terapia, tá? Ao mesmo tempo que você agrega valor à sua peça, você relaxa. E esses pedacinhos que sobraram, esses bem pequenininhos assim, olha, não vai pro lixo não, tá? Separa uma caixa para eles e aqui na descrição do vídeo eu vou colocar o link de uma técnica que eu uso com esses retalhinhos. Então seu lixo agora não vai mais ver tecido. Depois que você chegou nesse canal, acabou. Gente, vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like ou o seu dislike e um comentário. Me fala se você gostou, se você vai fazer, se você tem dúvida. Se tiver dúvida e deixar no comentário, eu costumo responder rápido. Faz e me marca. Lá no Instagram eu tenho um perfil Costurando com Cores. Entra lá, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo. Manda foto do que você fez para eu ver se ficou bonito. Com certeza vai ficar. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.